Os irmãos já ouviram a voz de Deus? Ouviram a voz de Deus do jeito que eu estou falando com os irmãos? Irmãos, é maravilhoso. Eu já ouvi, irmãos, a voz do Senhor no meu ouvido falar comigo, da mesma forma que eu estou falando com os irmãos. E é maravilhoso, irmãos, porque demonstra que Deus, ele tem um zelo com a gente, um momento de Deus com nós que somos servos. É um momento maravilhoso, irmãos. E eu tenho uma pena que essa voz que ecoa não é todo dia que você ouve. Muitas das vezes, irmãos, eu gostaria de estar ouvindo a voz do Senhor todos os dias, todos os instantes, mas não é assim que funciona. Infelizmente, irmãos, a voz de Deus, como nós estamos falando aqui, é raro, irmãos, acontecer. Deus fala com todas as pessoas, cada um no seu momento, mas Ele não fala todos os dias, como muitas pessoas acham. Ele não fala dessa forma que eu estou falando, irmãos. Ele fala através de outras formas. Deus fala com o ser humano através de muitas formas. Através da Bíblia, o Espírito Santo fala dentro de você. E essa voz ecoando no seu ouvido é uma voz direta para você. Como Deus falava com os profetas, como Deus falava com Moisés. Irmãos, essa voz não é sempre que você ouve, não, irmãos. Tem gente que fala que ouve, mas não fala que não, mas também não. É difícil. Mas eu sei que fala. Amém, irmãos? Irmãos, todas as semanas nós estamos aqui falando para nós consertarmos a nossa vida com Deus, para que nós possamos ter um salvo-conduto com o Senhor quando Ele vier buscar a sua igreja. Jesus não vai vir buscar isso aqui, irmãos. Jesus não vai vir buscar parede, Jesus não vai buscar altar, Jesus não vai vir buscar chão, nem banco de igreja. Jesus vai vir buscar eu e você, porque nós que somos a igreja verdadeira de Deus. A igreja verdadeira do Senhor é aquela que não se abala, é aquela que as portas do inferno não prevalecem, porque nós estamos aqui em pé, graças à misericórdia e à rica vontade de Deus. Porque Deus está nos sustentando com as suas fortes mãos todos os dias. E se Deus retirar a sua graça, nós caímos e sucumbimos, porque os nossos inimigos estão às espreitas, somente esperando uma oportunidade para nos derrubar. Mas a graça do Senhor nos mantém, nos sustenta, nos cerca. E essa graça que me mantém até hoje, desde o dia que o Senhor falou no meu ouvido, e eu ouvi a sua voz, até hoje estou com Cristo. Eu e a minha família servimos a Deus, graças à misericórdia de Deus. Não é porque eu sou melhor, mas porque a graça dele me alcançou. Eu falo todas as semanas aqui, irmãos, para vocês, não confie 100% nas pessoas, no que se diz respeito à sua salvação. Busque estar estudando a Bíblia Sagrada. Busque estar adquirindo conhecimento de Deus. Conhecimento, irmãos, liberta. E a ignorância do saber aprisiona. Vocês veem, irmãos, que muitas pessoas falam que Isaías subiu uma carruagem de fogo. Isso é ignorância de saber. Porque a Bíblia não fala isso, irmãos. A Bíblia fala que Isaías subiu num redemoinho de fogo. E não subiu numa carruagem de fogo. Então nós precisamos, irmãos, quando as pessoas falam, vocês atentamente ouvem. Mas depois vão lá, façam como os bereanos da cidade de Berea, que quando Paulo e Silas pregavam o Evangelho, lá em Atos 17, capítulo 11, atentamente ouviam aqueles servos de Deus, mas depois iam lá verificar se aquilo que aqueles homens de Deus falavam, pregavam, se estava nas Escrituras. E, irmãos, isso não é ser incoerente, porque o que está em jogo, irmãos, é a sua e a minha salvação. Eu jamais, irmãos, deixaria uma pessoa que não é médica abrir meu peito, pegar o coração e trocar meu coração. Por quê? Que eu deixaria uma pessoa me guiar que não sabe a diferença da mão esquerda para a mão direita. Muitas pessoas estão na lideranças de igreja, lideranças de pessoas, não sabem nem a diferença
entre uma fé genuína e uma fé fingida. Não sabe a diferença, irmãos. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque o que implica aqui é a salvação eterna. Porque nós temos que crer, da mesma forma que existe uma salvação eterna, existe um tormento eterno. Imagine, irmãos, as pessoas que vão para a eternidade sofrer lá no calor eterno, como a palavra de Deus fala, que muitos irão para lá, juntamente com o diabo e seus anjos. Muitas pessoas acham que o diabo é administrador do inferno, mas não é, ele vai ser atormentado lá, juntamente com as pessoas que serão lançadas lá. Deus não fez o inferno para os homens, fez o inferno para o diabo e os seus anjos, mas as pessoas desobedientes irão para lá também. E isso é verdade, irmãos. Isso não é uma brincadeira, isso é uma verdade. E eu não quero, irmãos, que isso aconteça com você. É por isso que eu estou aqui, pregando o Evangelho, as boas novas do Senhor Jesus para você, para te libertar das amarras, para te libertar das correntes que aprisionam as pessoas. E eu falo para você que existem pessoas que se vestem, que são lobos, que se vestem em peles de cordeiro, estão na liderança de muitas instituições, levando as pessoas a passos largos para o inferno. Porque o próprio Jesus falou, um cego guiando o outro, ambos não vão cair no buraco. Cairão, irmãos. Aqueles que não me conhecem, sou o presbítero Moisés Cavalcante, faço cultos regulares no meu lar, e aos domingos nós transmitimos ao vivo para todos vocês, ao Facebook. Irmãos, sejam todos vocês bem-vindos, vocês estão abraçados pela nossa igreja, que está aqui na nossa casa. Nós, com toda singeleza de coração e simplicidade, que vocês nos permitem entrar nos vossos lares. Meus agradecimentos, irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos vocês. Que o sangue do Cordeiro de Deus possa cair sobre a sua vida, da sua família, libertando você e sua família de todas as amarras. Para que um dia nós venhamos a nos encontrar lá. E um dia você vai falar assim, esse aqui é o irmão Moisés que falava lá no YouTube, que falava lá no Facebook. E eu vou falar assim, ô meu irmão, ô minha irmã, eu fico feliz de você ter ouvido aquelas palavras e hoje você está aqui comigo. Porque eu ficaria muito triste de ver pessoas que eu conheço, pessoas que estão ligadas a mim e a minha família, irem para o Hades, irem para a perdição, irem para o inferno, porque não viram a voz de Deus, não viram a palavra do Senhor. E aqui nós estamos incessantemente, todas as semanas, estamos aqui falando do amor de Deus para todos vocês. Amém? Hoje a nossa palavra inicial, irmãos, está lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Irmãos, Deus deu uma sabedoria para Salomão, que nem um homem, antes de Salomão, e nem depois de Salomão, teria essa sabedoria que Deus deu para Salomão. E olha que Salomão fala, irmãos. Para tudo há uma ocasião. Há um tempo para cada propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar. Esse tempo de matar aqui, irmãos, para deixar claro, é porque naquela época, irmãos, o povo de Deus vivia sob ataques. Vivia debaixo de guerrilhas, de guerras. Então, hoje nós vivemos em épocas de paz. Esse matar era naquela época, amém, irmãos? Há tempo de matar, há tempo de curar. Há tempo de derrubar, há tempo de construir. Há tempo de chorar e tempo de rir. Há tempo de plantear, há tempo de dançar. Há tempo de espalhar, há pedras e tempo de ajuntá-las. Há tempo de abraçar, há tempo de conter. Irmãos, existe um propósito para todas as coisas. Debaixo do céu existe um propósito para todas as coisas. Há tempo de espalhar, há tempo de procurar, há tempo de desistir. Há tempo de guardar, há tempo de lançar fora. Há tempo de rasgar, ou tempo de costurar. Há tempo de calar, há tempo de falar. Há tempo de amar, há tempo de odiar. Há tempo de lutar, há tempo de viver em paz. O que se ganha o trabalhador com todo o seu esforço? A pergunta, irmãos. Tenho visto o fardo que Deus impôs aos filhos dos homens, para com eles o afligir. Irmãos, quando a Bíblia fala aqui, filho dos homens, está falando daquelas pessoas que não servem a Deus,
que não são tidos por filhos de Deus. Filhos de Deus e filhos dos homens. A Bíblia tem essa maneira de distinguir os filhos de Deus e os filhos dos homens. Aqui a Bíblia está falando os filhos dos homens, não são os filhos de Deus. Tenho visto o fardo que Deus impõe aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade, para assim este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Irmãos, é interessante. Muitas nações pensam no futuro, como que é o planeta, como que é as estrelas, como que é a eternidade. Tem pessoas que já fazem projetos para daqui a 50, 60 anos. Tem pessoas sendo congeladas, milionários, para que daqui a 50, 60, 70 anos sejam descongelados. Loucura, irmãos. Descobri que não há nada melhor para com o homem do que ser feliz. Foi nesse? Isso está diferente do meu. É que essa Bíblia que eu estou usando, a NVI, irmãos, a Bíblia a versão. Está no 11, né? Eu estou aqui no 11. Ele fez tudo apropriado para o seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. No 12. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto viver. Isso é Salomão falando com toda a sua sabedoria, irmãos. Salomão, irmãos, ele foi o homem na terra. Antes dele, ninguém teria a sabedoria dele. Isso Deus fala na Bíblia. E depois de Salomão, nenhum homem terá a sabedoria que Deus deu para esse homem. Esse homem era um homem que andou nas terras mais sábio desta terra. Ninguém, depois dele, terá a sabedoria que esse homem tem, porque a sabedoria dele não era humana. A sabedoria dele foi dada por Deus, amém? Lá no 13, descobri também que poder comer e beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Muitas pessoas trabalham, e o trabalho Deus usa para afugentar o homem, para que o homem fique ocupado. E o resultado do trabalho? O resultado do trabalho é você comer e beber do fruto do seu trabalho. Lá no 14, sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre, e isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para com os homens, para que os homens o temam. Irmãos, nada que Deus fez pode se acrescentar e pode tirar. Você pode ver, irmão, que os animais que os homens tentam copiar de Deus, geneticamente não conseguem. Porque Deus assim determinou, cada um a sua espécie. Nada pode ser refeito aquilo que Deus fez e ser mudado. Não tem como você mudar a genética de ninguém. Não tem como você mudar a genética de uma pessoa. Não tem como você mudar a genética de um animal. Porque Deus assim nos fez. Homens e mulheres, animais, machos e fêmeas. Deus fez cada um para seu propósito. Aleluia. Lá no 15. Aquilo que é e já foi, e o que será foi. Aquilo que é, já foi, e o que será, já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Descobri também que debaixo do sol, no lugar da justiça haverá impiedade, e no lugar da retidão ainda mais impiedade. Pensei comigo mesmo, o justo e o ímpio, Deus julgará os ambos, pois há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo que se acontece. Também pensei, Deus prova o homem para que os vejam e que são como os animais. Irmãos, olha que coisa interessante. O destino do homem, lá no 19, é o mesmo do animal. O mesmo destino os aguarda, assim como um morre, também o outro pode morrer e morre. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal. Nada
faz sentido. O homem mais sábio da terra. Salomão também fala, irmão, que nesta vida tudo é vaidade. Ele teve todas as fortunas que o homem poderia ter, ele teve tudo que o dinheiro pode comprar, e no final ele fala, é tudo vaidade e enfado de espírito. Porque você tem uma casa, você tem que cuidar de uma casa, você tem duas, você tem que cuidar de duas, você tem um carro, você tem que cuidar de um carro, você tem dois, você tem que cuidar de dois, e tudo isso leva tempo, cansaço e enfado de espírito. E olha lá, irmãos, quem pode dizer se o fôlego do homem sobe ou às alturas, e se o fôlego do animal desce para a terra? Olha a sabedoria desse homem. Eu quero perguntar para os irmãos esta noite. 22 para finalizar. Por isso concluí que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do trabalho, do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa. Pois quem poderá fazê-lo, ver o que acontecerá depois de morto? Irmãos, a recompensa da maioria dos seres humanos é o trabalho, é a recompensa do seu trabalho. Você trabalha, você come, você faz, você recebe. Você não trabalha, você não come, você não tem nada, porque você não quer trabalhar. Então, a conclusão que ele faz, irmãos, que debaixo do sol tudo é enfado, cansaço. Mas Deus, ele propôs o homem para que o trabalho para o homem, para que o homem permaneça ocupado, para que o homem permaneça com alguma coisa a fazer, para que as ansiedades nos deixem, e para que nós venhamos a nos desfrutar do fruto do nosso trabalho. Mas lá em Eclesiastes 12, capítulo 12, versículo 13 e 14, fala assim, agora que já se ouve de tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é essencial para o homem. Pois Deus trará julgamento todo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, será bom ou seja mal. Seja bom ou seja mal, todos seremos julgados por Deus. Irmãos, o que eu queria falar aqui para os irmãos? O que eu queria trazer para os irmãos? Os irmãos acham que as suas vidas está no rumo certo? Você acha, irmãos, que aonde você se colocou hoje, você está feliz? Você foi aquela pessoa que passou a vida trabalhando, buscando, juntando, comprando. Você tem hoje 5, 6 casas de aluguel. Você tem lá seus filhos, tudo bem. É isso que você pleiteava, irmãos? Você está bem com isso? Esse é o rumo que você desejava para a sua vida? Você tem lá o seu curso superior, seus bacharel, você hoje está fisicamente, emocionalmente, assim, feliz com o rumo que a sua vida traçou? Não falta nada para você hoje, irmão, na sua vida? Falta nada para você? Nós entendemos aqui, irmãos, que debaixo do céu tudo é vaidade. E Deus criou tudo para os seus devidos fins. Como há tempos de chorar, há tempos de sorrir. Há tempos de correr atrás de profissão, mas há tempos de recuar. Há tempos de agariar dinheiros, guardar no bolso, mas há tempos também de pagar. Há tempos de conquistar aquilo que você almejou e guardou o seu dinheiro. Porque também não tem sentido, você vai passar a vida guardando, você vai passar a vida pleiteando, você vai passar a vida juntando e você nunca vai adquirir nada. Ou você vai comprar uma casa e vai pôr de aluguel. E aí você vai comprar, agora eu já tenho uma casa de aluguel, vou continuar trabalhando e me esforçando, porque eu quero 2 casas de aluguel. Aí você vai trabalhar, e aí compra mais uma casa e aí põe de aluguel. Aí você fala, opa, agora se eu posso ter 2 casas de aluguel, por que eu não posso ter 3? E isso, irmãos, vai te aprisionar. Você vai acabar sendo escravo das suas próprias vontades. Porque o dinheiro, essa ansiedade de ter, de buscar, de ter, isso te aprisiona, irmãos. É isso que o rei Salomão quis dizer quando ele fala que há tempo para todas as coisas. Há tempo de você viver, irmãos, e neste momento há tempo de nós buscarmos a Deus. Nós temos que buscar o nosso Criador, porque é isso que falta no homem. Muitas das vezes nós conquistamos muitas coisas na vida. Conquistamos a nossa casa própria, o nosso carrinho na garagem.
nossa aposentadoria, né? E está faltando alguma coisa. E eu te pergunto esta noite, o rumo que a sua vida, o rumo que você traçou para a sua vida, você está bem com o destino, ao destino que você chegou? Você está bem com você mesmo hoje? Você está feliz com a vida que você mesmo traçou? Porque nós somos reféns das nossas escolhas. Se você escolheu não trabalhar, não tem problema, você não gastou tempo, você viveu mais do que a pessoa que viveu trabalhando. Mas também você não tem nada, a não ser que seu pai te deixou rico. Mas se seu pai você não tinha um pai rico, você não tem nada se você não trabalhar, se você não buscar alguma coisa para deixar para os seus filhos. E é isso que nós estamos falando esta noite, irmãos. Existem muitas pessoas que passam a vida em busca de algo e nunca encontram, irmãos. É isso que eu quero perguntar para os irmãos. Os irmãos estão felizes? As pessoas que estão aí do outro lado, vocês estão felizes com o rumo que a vida de vocês traçou? Aquilo que vocês traçaram para o futuro de vocês? Tudo que vocês pleitearam para esse ano de 2025, vocês conquistaram? Nós somos movidos a isso. Nós almejamos determinadas coisas e buscamos a luta. Aquela ansiedade de ter aquilo que nós colocamos em nosso coração. E você está feliz? Você está completo? Você está feliz por completo nos dias de hoje? Não te falta mais nada. Muitas das vezes, irmãos, mesmo você estando na igreja, mesmo você estando lá dentro da igreja, te falta algo, irmãos, que é o encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Muitas das vezes, irmãos, nós estamos dentro de uma congregação, mas ainda não conhecemos o Criador de uma forma particular. E é isso que eu quero falar esta noite, para você que está aí me ouvindo do outro lado. Se você for uma pessoa dessas que eu estou falando aqui, meu irmão, este culto é para você. Essas palavras é para você. Porque muitas das vezes, irmãos, nós conquistamos o mundo. A Bíblia fala, Jesus fala de uma parábola muito interessante, de um homem que tinha um grande celeiro nos evangelhos. E ele, olhando para as plantações dele, ele percebeu que aquele ano ele precisava produzir mais para encher o celeiro dele. E ele falou assim, não, esse celeiro que eu tenho é pouco, é pequeno, eu vou derrubar esse celeiro e vou construir vários maiores que esse. Ele foi lá, assim o fez, construiu vários celeiros, a Bíblia fala. E aí ele trabalhou na sua agricultura e encheu todos os seus celeiros. E aí, ele vendo tudo que ele tinha conquistado, rico, com toda aquela comida armazenada, ele falou, meu, agora descansa a minha alma, porque eu estou farto. Aí Deus olhando assim, vai falar assim, louco, o que tu tens para me dar hoje? Hoje eu faço conta da tua alma. O que você tem para mim hoje? Então, irmãos, não adianta a gente conquistar todo mundo e perder a nossa salvação. Muitas das vezes, irmãos, nós traçamos rumos diferentes do que a Bíblia nos ensina. Muitas das vezes nós traçamos rumos para nossas vidas, diferente do que as Escrituras nos ensina, as coisas que nós devemos almejar. Porque a própria Bíblia fala, não junteis tesouro na terra, junteis tesouro no céu. Não junteis tesouro na terra, porque o ladrão pode vir te roubar, a ferrugem pode consumir. Agora, junteis tesouro no céu, porque lá o ladrão não pode subtrair, e nem a ferrugem, porque ela não tem isso. Irmãos, as nossas coisas verdadeiras estão guardadas com o Senhor. Muitas das vezes nós almejamos determinadas coisas que os filhos dos homens também têm. Nós não podemos invejar os filhos dos homens, como a própria Bíblia fala, que os filhos dos homens, irmãos, eles prosperam mais do que os filhos de Deus. Os filhos dos homens agem com mais sabedoria, muitas das vezes, do que os filhos de Deus. Mas nós temos um chamado divino, nós temos um chamado para com Deus, e nós temos que corrigir esse curso da nossa vida. E como que nós vamos corrigir? Através das Escrituras Sagradas. Muitas das vezes nós não entendemos determinadas coisas, nós temos que buscar entender, porque muitas das vezes é o que falta na nossa vida, para que a nossa vida tenha
uma certa nós sermos catapultados espiritualmente. Porque a vida do cristão é buscar coisas espirituais e não buscar coisas terrenas. Nós temos que buscar as coisas que vêm de cima, não as coisas deste mundo, porque nós não pertencemos a este mundo. Nós estamos aqui de passagem. Então, se você está aqui de passagem, irmão, para que você vai guardar dinheiro para comprar uma casa, duas casas, 3 casas, 5 casas, 6 casas? E isso não para, irmão, porque isso vira um vício. Você tem o que você precisa, você tem com o que se cobrir, você tem com o que se vestir, esteja por si satisfeito. Porque Jesus não tinha dinheiro, Jesus não tinha fortunas, os seus apóstolos também não. Eles abriram mão de tudo isso. Muitos profetas abriram mão de seus familiares, tinham posses, abriram mão. Esaú mesmo foi um deles. Esaú não. Esaú vendeu sua primogenitura por um... Não, mas não é disso não. O que desmontou as juntas de boi lá e fez a comida, acho que é Eliseu. Eliseu abriu mão da fortuna da família dele, porque a família dele tinha posses. Quando ele recebeu o seu chamado, Elias foi lá e passou a capa sobre ele. E ele ouviu o chamado de Deus e foi, seguiu ele. Pegou tudo aquilo que ele tinha, matou os bois, fez um churrasco, deu para o povo e seguiu Jesus. E é isso que nós precisamos entender, irmãos. Porque quando você está sem direção na sua vida, e você precisa colocar sua vida no curso novamente, eu quero te falar uma palavra nesta noite. A única coisa que você precisa é isso aqui, irmãos. João capítulo 14, versículo 6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus é o caminho, Jesus é a vida. É isso que eu quero falar para você. Se você colocar a sua vida na mão de Jesus, se você seguir Jesus, você está com a vida, porque Jesus é o caminho. Não existe outro caminho senão Jesus. Então, irmãos, se você passou a sua vida inteira se questionando se aquilo que você estava fazendo estava de acordo com aquilo que você queria para você para o futuro, se você traçou um percurso para a sua vida, porque a própria palavra de Deus fala que debaixo do céu existe todos os momentos da vida da gente, existem momentos que a gente tem que avançar, recuar. Debaixo do céu existe um propósito para todas as coisas. Eu vou falar para os irmãos. Quando eu era jovem, irmãos, eu achava que tinha grandes projetos para a minha vida. Mas aí depois você vai amadurecendo, você vai percebendo que nem sempre o projeto para a sua vida é aquilo que você imaginava que era. Irmãos, nem todo mundo vira presidente, nem todo mundo vira senador, nem todo mundo vira deputado, nem todo mundo fica rico, nem todo mundo fica bem sucedido na vida. E o meu propósito, irmãos, eu descobri qual que é o meu propósito. Sabe qual que é o meu propósito? Eu quero falar para os irmãos esta noite. O meu propósito, irmãos, é fazer uma pessoa feliz. E eu conheci essa pessoa há mais de 30 anos atrás. Estou com ela até hoje. Abri mão de muitas coisas que eu gostava de fazer por essa pessoa. E através do amor que eu tive por essa pessoa, o Senhor me presenteou com 3 maravilhosos filhos: Lucas, Gabriel e a Juliana. E para mim não existe riqueza maior na vida do que aquela que Deus me deu, que foi a minha esposa, os meus 3 filhos, Lucas, Gabriel e Juliana. E essa riqueza, irmãos, para mim eu estou satisfeito. Então, irmãos, para mim não existe ser presidente, senador, ser rico, ser pessoa bem-sucedida. Mas para mim, o propósito que Deus colocou para mim nesta terra foi guiar essa família, guiar os meus filhos, ajudar os meus filhos enquanto eu estiver vivo e fazer essa pessoa feliz, que é a minha esposa. Então, irmãos, a minha vida é uma vida simples e nem todo mundo consegue ter uma vida diferente
da que eu estou falando, que eu tenho, que é a vida dentro de uma simplicidade de ser pai de família. E eu entendi essa missão, e eu me coloquei totalmente à disposição de Deus para essa missão. E hoje, irmãos, eu sou feliz com o que eu tenho. Eu sou feliz com a minha esposa, que eu amo. Eu sou feliz com os meus filhos, que eu amo. Hoje eu tenho um netinho que eu também amo demais. Então é esse o meu propósito. Embaixo do céu, esse é o meu propósito. Mas eu adquiri esse propósito depois que eu coloquei a minha vida à disposição de Jesus. Porque Jesus, irmãos, Ele te ensina o caminho da felicidade, dentro da simplicidade, daquilo que Ele entende que é bom para você. Nem sempre, irmãos, nós como filhos sabemos o que é bom para nós. Mas Deus, pela sua presciência, Ele sabe o que é bom para todos nós. E Ele não vai dar para mim ou para você algo que te vai fazer feliz e infeliz. Ele só vai dispor para você, meu irmão e minha irmã, algo que pela sua presciência, porque Ele vê o futuro que é bom para você. E quando Deus entende o que é bom para você, Ele vai te colocar à disposição para você. E é isso que você precisa entender, que há momentos, há tempos para todas as coisas. E hoje há tempo de buscar a Deus. Buscar primeiro o reino de Deus, e as demais coisas Ele vai te acrescentar. Mas você tem que ser uma pessoa que busca verdadeiramente, que derrama as suas ansiedades no altar do Senhor, nos pés do Senhor. Aleluia. Você tem que ser uma pessoa fiel a esses mandamentos. Se você for fiel a Deus, irmãos, eu aposto a minha vida que Ele jamais vai te trair, jamais vai te enganar, jamais vai deixar você em situações difíceis. Porque esse Deus que nós servimos é um Deus verdadeiro, é um Deus amoroso, é um Deus justo. Todas as coisas que praticamos debaixo do céu, que Ele está a observar, Ele te recompensa. Glória a Deus. Ele vai te recompensar. E muitas das vezes, irmãos, nós procuramos a felicidade em várias coisas. Na bebida, nas drogas. Nós buscamos a felicidade em termos várias mulheres. Tem muitos homens que acham que ser feliz é ter várias parceiras. E não é isso, irmãos. Muitas das vezes o cara, como está cheio de dinheiro, ele pega aquela mulher mais bonita, achando que aquilo ali vai trazer a felicidade para ele. E isso não traz felicidade, irmãos. Isso traz felicidade momentânea. A felicidade plena é aquela que quando você se encontra com o Criador, e Ele vai curar as suas feridas internas. Ele sabe o que você precisa. Jesus sabe o que você precisa a todo tempo. Jesus sabe as suas necessidades. E neste momento há tempo de você buscá-lo, porque hoje ainda não estamos no final. Busque a Deus, busque ao Senhor enquanto há tempo. Esse é o tempo de buscar a Ele. Porque hoje, irmãos, Ele está intercedendo ao Pai, por mim e por você, como um advogado, a palavra de Deus fala. Mas quando Jesus virá, Ele não virá mais como advogado, Ele virá como juiz, e não haverá misericórdia. Porque o tempo de reconciliar é hoje, o tempo de buscar a sua presença é hoje. E como a palavra de Deus fala em Eclesiastes, há tempo para todas as coisas. Hoje eu estou falando para você, meu irmão e minha irmã. Hoje o tempo é de buscar a presença de Deus. Buscar fortalecimento espiritual. Buscar a presença de Deus. Lavar as suas vestes na presença de Deus. Se apresentar para Deus como homem ou mulher aprovado. Aleluia. Sem ter mácula. Porque hoje, irmãos, existem muitas pessoas no nosso meio que estão mais sujos do que muitas pessoas do mundo. Estão, irmãos, pessoas evangélicas devendo os outros, pessoas evangélicas que têm atitudes terríveis. Tem atitudes terríveis. Que as pessoas, o nome delas
só vive na boca do ímpio. E isso não é bom para Deus, porque você está vituperando o nome do Senhor. Da mesma forma que Judas traiu Jesus, você está traindo Jesus novamente. Quando você, as suas atitudes levam a essas práticas e as pessoas se escandalizam de Jesus e do Evangelho por conta das suas atitudes. E hoje é tempo de reconciliação com Deus. Hoje é tempo de buscar a presença do Pai. Hoje é tempo de você buscar a presença de Jesus. Glória a Deus. Hoje não é mais tempo de você buscar dinheiro, não há tempo mais de você buscar as coisas deste mundo. Porque há tempo para todas as coisas, como a palavra de Deus fala em Eclesiastes. Mas neste momento, há tempo, o tempo é de buscar a presença de Jesus. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. João 14, 6. Aleluia! Peço para que os irmãos se levantem em nome de Jesus. Irmãos, me perdoe, passei alguns minutinhos aí, 3 minutinhos. Irmãos, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Que Deus ilumine os vossos caminhos. Que Deus ilumine os seus filhos. Que Deus ilumine as suas esposas, os seus esposos. Que a sua casa prospere. Que os seus filhos, ao sair de casa para o trabalho, sejam protegidos no caminho de ida, na permanência no trabalho. Que lá no trabalho não aconteça nenhum tipo de acidente envolvendo os filhos de vocês. E que os filhos de vocês no retorno sejam guardados por Deus. Eu determino essas coisas nas vidas de cada um de vocês. Eu determino que nesse final de ano vocês tenham suas mesas fartas de alimento. Eu determino que o minador, o salteador, a pessoa mal intencionada não adentre aos vossos lares. Você que está viajando, que a sua casa seja protegida por Deus. Que os seus muros sejam protegidos pelos anjos de Deus. Que a sua residência seja protegida por Deus. Que o seu táxi, o seu ônibus, o seu avião, os seus bens sejam protegidos por Deus. Que os seus filhos saiam para trabalhar e retornem em segurança para casa. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Sejam abençoados por Deus. Glória a Deus. Irmãos, tenham uma semana abençoada. Tenham um Natal abençoado. Tenham uma ceia de Natal abençoada. Reúnam a família. Perdoem os seus parentes que estão distantes, que vocês não estão falando. A palavra de Deus fala assim, ó. Aonde há união, Deus ordena a bênção. Aonde há união, Deus ordena a bênção. Então, irmãos, deixe as besteiras de lado. Perdoem uns aos outros. Façam uma comunhão, um ato fraternal entre vocês familiares. Façam uma ceia abundante de todas as guloseimas que vocês, muitas das vezes durante o ano, vocês não consumem para este Natal. Bebam com moderação nesse Natal. Sejam abençoados nesse Natal. Todos vocês, em nome de Jesus. Tenham uma semana abençoada em nome de Jesus. E até domingo que vem, às 18 horas, estaremos aqui em nome de Jesus. Levante as mãos para cima. Que o grande amor de Deus, que a rica comunhão do Espírito Santo, estejam com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Está terminado em nome de Jesus.